Terminando nossas explicações sobre a providência, nós temos essa tarefa agora de tirar as conclusões espirituais a respeito da providência divina em nós. E a principal consequência espiritual é a de que nós devemos nos abandonar à providência divina. A esse respeito, aconselho um belo livro, menos conhecido, que eu só encontrei aqui um exemplar, que até é preciso tomar cuidado, ele está um pouquinho velhinho. Foi o único exemplar que eu encontrei deste livro, muito bom e sólido, do padre Garrigou Lagrange. É um livro que pode ser uma leitura espiritual muito boa, aconselhável. Mas não só ele é uma leitura espiritual, mas ele enriquece bastante. Porque é um livro que ao mesmo tempo ele trata de filosofia, de teologia e de espiritualidade. Se chama A Providência e a Confiança em Deus. Fidelidade e Abandono. Está em francês. Há uma tradução inglesa. Acho que há também em espanhol, mas não estou certo. Em português, é claro, não há. Felizmente nós estamos ainda muito lentos, né? Achar uma tradução portuguesa é mais difícil. Mas com certeza há uma tradução inglesa e acho que há uma tradução também em espanhol. Todo mundo toma a resolução de aprender espanhol, pelo menos ler. Com o dicionário é enjoado, mas vai aos poucos daqui. Vai acelerando, daqui a pouco a gente está lendo espanhol. E o ganho é muito grande, porque a quantidade de livros aumenta muito mais à sua disposição. Não sei agora, mas nos tempos de Franco, o país que mais editava livros no mundo era os Estados Unidos. Em segundo lugar, a Espanha. Editava mais livros naquela época. E essa famosa coleção Abac, vocês devem conhecer aí, muito livro interessante. Bom, hoje eu acho que está editando até Lutero, já acabaram, né? Depois do concílio, claro. Mas antes ela fez um bem imenso, livros excepcionais. E me disseram que justamente durante o tempo da horrível ditadura fascista de Franco, né, o governo subsidiava todas as edições da BAC para seminaristas e padres. Parece que eu acho que fornecia o papel, algo assim, fazia muito. Então, se comprava aqueles livros, que são edições bonitas, coisas. Hoje em dia, é difícil achar aquele livro. Era preço de banana. Os seminaristas compravam aquilo facilmente, porque era barato, porque era subsidiado pelo governo, para favorecer a instrução do clero. Eis aí, a horrível ditadura. Graças a Deus, hoje estamos com o governo do PT, né? Democrático. Eis aí. Bom, então, é bom, justamente isso, porque aí vocês vão ter acesso a mais livros. O espanhol é mais fácil. A questão de só ver alguma palavrinha ou outra é mais fácil, dá para aprender. Até no nosso mosteiro são alguns irmãos assim que não tem muito estudo, mas já estão aprendendo, espanhol, vai só ter a aplicação. Toda hora tem que olhar dicionário, aí larga. Não é questão de cultura. Cuidado que tem muita gente aí que usa uma espécie de falsa humildade. Quer ensinar uma coisa? Eu sou burro. Então, humilde, né? Vá atrás. Quando é na coisa dele lá que você vai dizer qualquer coisa contra ele, não, aqui eu entendo. Não é porque é uma espécie, ele diz isso para justificar um pouco a preguiça. Esse problema tão espalhado, né? Em todos nós, né? Mas que só se vence assim, trabalhando, enfrentando. Não tem outra saída. Não tem nenhuma fórmula senão essa. Então, esse belo livro de Padre Garrigou Lagrange, menos conhecido, ele trata justamente desses temas, que eu resumi aqui um pouco. E depois de toda essa explanação, que eu tirei alguma coisa aqui, alguma coisa eu coloquei, outra eu tirei, para dar tempo, você vê que já é a quarta conferência a esse respeito. Ele chega a os motivos pelos quais nós devemos nos abandonar à providência. Todo cristão responderá por causa de sua sabedoria e bondade, a sabedoria e bondade de Deus.
é verdade, mas para bem entender e evitar o erros, né? Desvios, né? O padre, então, estabelece, lembra, 4 princípios que são como mais ou menos um resumo, o florilégio espiritual do que a gente explicou aqui, né? A respeito da providência e da nossa conduta em relação à providência. Por que nós devemos nos abandonar? 4 princípios. O primeiro princípio: nada acontece que Deus não tenha previsto de toda a eternidade. E que Ele não tenha querido, se é um bem, ou permitido, se trata de um mal. Pelo menos permitido, se trata de um mal. Se acontece um bem, Ele quis. Se acontece um mal, aí precisa até distinguir. Se acontece um mal físico, Ele pode ter querido de uma maneira indireta. Se aconteceu um mal moral, um pecado, aí realmente Ele só permitiu. Ele não quis, nem sequer indiretamente. O primeiro princípio é esse. Segundo, Deus não pode nada querer e nada permitir. Melhor dizendo, Deus só pode querer e permitir em vista do fim, da finalidade que Ele se propôs criando todas as coisas. Ou seja, em vista da manifestação de sua bondade, de suas perfeições infinitas e em vista da glória do homem-Deus, Jesus Cristo, seu Filho único. Tudo, as menores coisas, os menores contratempos, como é comum pessoas, todos nós, né, temos essas impaciências com pequenas coisas. Né? Para que provação maior do que computador com problema? Internet que está com uma conexão ruim. Pode pegar um negócio e jogar. Né? Todo mundo passou por isso. Isso foi previsto por Deus, para a manifestação da sua glória. Não é nenhuma brincadeira, é sério. Sério isso. Ele previu isso, claro que ele previu. Já que é universal, infalível, ele previu para, primeiramente, a manifestação de sua glória. Nesse caso aí, ele pode ter até querido indiretamente. Para nos provar, né? Ele está paciente, está mansinho, né? Ó. A conexão baixou. Agora que é um negócio curioso essas maquininhas, eu mesmo experimento isso. Né? Quando a gente está querendo uma tarefa aí, que ele, agora que você entrou nisso, está com um problema. Impressionante. Então, está aí, está previsto para o nosso show, essas impaciências, essas dificuldades, para a gente justamente nos provar como o ouro na fornalha, né? Começar a ter algum ourozinho, alguma coisinha, né? Começar a crescer um pouquinho com essas coisas. Depois, a esses 2 fins, pode-se acrescentar um terceiro que está subordinado ao segundo. Né? E que é justamente aquilo que eu já citei, cito de novo São Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio eterno. E acrescentam o padre, que perseveram no seu amor. Deus faz concorrer ao seu bem espiritual, não somente as graças que Ele lhes concede, e as qualidades naturais que Ele lhes deu. Foi Deus que deu, tudo que vocês têm foi de Deus. Em si mesmo, rigorosamente, não é uma falta você reconhecer uma qualidade natural sua. Apenas pela condição atual, nosso orgulho é triste. Basta a gente reconhecer uma qualidade natural que a gente exagera imediatamente. E que a gente despreza, às vezes, também o outro que não tem. Então, alguém que tem habilidade manual. Tem gente que tem isso. Habilidade manual. A mão dele é fora do comum.
Contaram uma vez que tinha lá no polo petroquímico, lá em Salvador, tem um polo enorme, aquelas máquinas, isso daqui. Então tem que pessoa que conserta, né? Então, você tinha uma máquina lá, ninguém consertava. Os técnicos lá, entendidos, não. Ninguém tinha. Consertava, não sei o quê. Aí chegou um simples lá, o apelido dele era mão de osso. Ele, não tem problema não, deixa eu ver aí, tá mexendo lá, resolveu. Os doutores tudo assim, você entendeu? Que engenheiros, tudo. Mas ele deve ser um empregado manual que mexia nisso, mas tinha habilidade, o dom das mãos, acabou, ele chegou lá e mexeu e resolveu. Tem gente que tem esse dom. Então tem uns que tem, na comunidade, certamente acontece. Na nossa também tem os nossos. A gente já sabe quem é. Qualquer coisa fulano. Porque senão eu mesmo, coitado. Então tem que ser aquele que sabe, que mexe aquela coisa, que mexe lá e acerta o negócio. Enquanto outros não tem. Então, todos têm os seus dons naturais, para isso ou para aquilo, né? São João da Cruz se conta que tentaram colocá-lo nos trabalhos manuais. Era um desastre, coitadinho. Não acertava. Não tinha jeitinho. Não nasceu, não recebeu. Desastre. Aí o que vai fazer esse baixinho que não acerta isso, não acerta aquilo? Uma hora lá colocou numa coisa mais intelectual. Pronto. Aí ele desenvolveu. Achou o dom natural dele. Nasceu com esse dom. Pronto. Aí ele desenvolveu, acabou a história. Então, em si mesmo não tem nada demais você reconhecer um bem natural, contanto que você coloque tudo nas mãos de Deus. Foi o nosso Senhor que deu, portanto é por serviço. É para, primeiramente aqui, esse é o objetivo, para a sua maior glória, a glória de Deus, e por derivação, também concorre para o seu bem espiritual, se você utiliza aquilo para dar glória a Deus. Se você tem um dom natural, por exemplo, com as mãos, você dê glória a Deus, meu caro, porque vão chamar você de vez em quando para isso, para aquilo, para aquilo outro. E aí, peraí. Aí você faça o seu esforço, faça isso, faça aquilo, se dedique, não se queixe, pelo menos não se queixe muito não, e você vai dar glória ao nosso Senhor. Todos aqueles trabalhos, sofrimentos, isso, aquilo, vão resultar, e até ingratidões. Porque pode ocorrer, tem gente que é assim, ele faz o serviço, ele não reconhece assim, às vezes não é nada contra a pessoa, é porque ele não... Tem gente que é assim, distrai assim, aquela coisa. Muito cuidado da parte da gente, ser grato. Mas tem pessoas que é assim, não percebe. E aí o outro fica sente, né? Não, você sente, mas dê glória ao nosso Senhor que aquilo está concorrendo também. Então, realmente esse princípio derivado diz que Deus faz concorrer ao bem espiritual daqueles que o amam e que perseveram no seu amor, não somente as graças que lhes concede e as qualidades naturais, mas também as doenças, as contradições, os fracassos e até os seus pecados. Diz Santo Agostinho, que ele só permite, né? Porque é o mal, só permite para os conduzir a uma humildade mais verdadeira, a um amor mais puro, como ele permitiu a negação tríplice negação de São Pedro, em vista justamente do seu crescimento espiritual. Porque existem casos assim. É claro que a gente não pode contar com isso. Pecado é sempre pecado. A gente não quer saber do pecado. Mas, às vezes, o nosso Senhor permite que uma pessoa caia no pecado para acordar e daqui... É como se fosse uma catapulta. Ele caiu aqui, sobe. Se ele aproveitar. E, portanto, nada de desespero, mesmo com o pecado. A gente evita e não quer saber. Mas se há uma queda, é preciso logo se levantar. Imediatamente se levantar. E não criar muito trauma. Há pessoas que têm a tendência para o relaxamento, mas tem outros que têm a tendência para ficar remoendo aquelas faltas. Que podem justamente até tomar uma espécie de humildade disfarçada. O demônio pode disfarçar. Pessoas que, por exemplo, já confessaram várias vezes os mesmos pecados. Então, se diz que é bom a pessoa confessar de vez em quando os pecados passados, fazer uma confissão geral, repetir aqueles pecados que ele já confessou, que ele sabe que está perdoado, mas para humilhar é bom. Certo, o princípio é esse. Mas há pessoas que vêm e entra aquele desespero. O que é isso? O que é aqueles pecados? Não já confessou? Aí
quer desdobrar aquilo, ele quer... Não. Então, nesse caso é melhor até que ele não repita, não faça a confissão geral assim toda hora. Não. Porque vai agoniar, vai deixar a pessoa perder energia. Um dos dados dos dados importantes, das coisas importantes do combate espiritual, é que nós temos que guardar a energia. Nossa energia é limitada. E a energia é muito importante, já falei isso. O enérgico, o impaciente em geral, ele é enérgico, então, bom, ele tem que guiar bem a sua energia, claro. Mas o mole, o flegmático, é mais difícil, porque você, não só você vai ter que guiar a energia dele, mas você tem que achar energia em algum lugar que você não acha. Não acha. Ele vai para um lugar, vai para o outro, vai para o outro. Então, é necessário justamente a pessoa que caiu em pecados, se ele se agoniar demais, não, é melhor ele nem ficar confessando toda hora os mesmos pecados. A não ser que ele seja do tipo relaxado, aí realmente é bom. Porque aí ele... No caso do agoniado, do nervoso, do impaciente, ele deve lembrar que os pecados foram perdoados e aproveitar para tomar a lição da humildade. Bem como a tentação, que não é pecado, mas poderia ser pecado. A tentação mostra o que nós poderíamos ser. Então você vê aquele, que coisa horrível, por que eu estou pensando isso? Você não é aquilo que você está pensando. Mas você poderia ser, se não fosse o nosso Senhor que segurasse você. Então, mesmo as faltas, às vezes, estão previstas pela providência divina, que permite aquilo para que a pessoa acorde e recomece sua vida espiritual de uma maneira mais profunda, mais atenta. Até nas vidas de santos isso ocorreu. Santos que às vezes não eram santos ainda, eles até tinham uma vida razoável, boa, etc. Caíram no pecado. A partir daí eles tomaram a resolução. Meu Deus, tenho que retomar o caminho. E a partir daí eles foram. E às vezes mais de uma vez. História de São Camilo de Leles, fundador da ordem dos camilianos, que cuidam de doentes, fazem tanto bem. Acho que até hoje essa ordem existe ainda. Tem a famosa cruz de São Camilo, a vermelhinha que coloca nos leitos dos hospitais. Então São Camilo era coitado, era um tipo que parecia um sem futuro. Porque era assim, caía. Soldado, viciado em jogo, acho que era de carta. É incrível como pessoas viciam às vezes em jogo, um vício fora do comum. Ele destrói a vida. Ele chegou a vender a camisa dele, cara. Olha que vender a camisa ali no tempo de inverno, ficar sem camisa. Ele vendeu porque ele perdeu no jogo, não tinha que pagar e deu a camisa dele. Ficava um franciscano atrás dele para tentar convertê-lo, que viu que a alma tinha valor. Percebeu que a alma tinha valor. Mas ele chegava a evitar o franciscano, eu não quero saber, não, senão, rapaz, eu tenho que largar o jogo, largar isso, largar aquilo. Até que uma hora lá ele se converteu. Será que foi... Eu não estou bem na minha memória, mas talvez... Não sei, será que foi uma falta maior que ele caiu? Ele percebeu? Dessa vez ele tinha que mudar. E depois de vários sobes e desces, ele subiu e não parou mais. Era um homem enorme, forte, militar. Aquela força dele que ele tinha para brigar, e não devia ser só briga de guerra. Essa briga de botiquim também, que esses soldados ali, né? Acho que eram mercenários, não era lá muito ordenado. Bom, então, ele usou aquela força dele para carregar os doentes. Ele pegava, tinha facilidade forte, então, para pegar o doente, né? Tem que ter jeito e força. Se for pesado, você tem que... Ele pegava forte, alto, levava, ajudava e se santificou e se transformou num grande santo. Isso aí, as faltas devem ter servido para ele. Santo Agostinho também. Para ele, porque quando elogiaram Santo Agostinho, estava naquela alta santidade, que é que ele fez o livro As Confissões. Né? A gente sabe que foi um livro feito porque estavam elogiando ele, já bispo, né? Um homem de grande prestígio, de grande saber, uma das maiores inteligências da história da cristandade, não é pouca coisa.
E além do mais era retórico, né? Ia falar. Os que sabem falar, sabe como é. A pessoa pensa que ele tem até mais saber do que ele tem. Porque fala, fala. Então, ele tinha saber e ele tinha a capacidade de falar. Retórico. Então, tinha um prestígio muito grande. Então, quando ele viu assim, o pessoal disse, rapaz, espera aí, tem que dar um jeito nisso. Ele meditava na vida dele passada. Um homem que viveu com uma mulher sem casamento até os 30 anos. Né? Então, não. Ele fez um livro chamado As Confissões, contando a vida dele toda. Né? Não sei até se exagerou, isso, aquilo, talvez, no ardor da penitência, de tal modo que muita gente chegou a pensar que ele era um tipo mesmo, um tarado. Mas não era. Quem estudou melhor viu que ele era um pagão, coitado, de uma vida. Teve suas desordens, claro, desordens. Mas alguém que, por exemplo, ele se juntou com uma mulher, né, que era uma mulher de baixa condição, não era esposa dele. Mas ele mesmo disse, ele viveu 14 anos com aquela mulher, fiel. Naquele paganismo perdido ali, era sinal que ele tinha pelo menos alguma virtude natural, né? Embora vivendo no pecado, ele tinha ele tinha retidão. Alguma retidão tinha. E nosso Senhor serviu daquilo, né? A sua mãe, evidentemente, das orações dela, até que ele se converteu. Se converteu, deixou a vida de pecado e entrou na vida de união a Nosso Senhor. Essas faltas foram úteis para ele se lembrar e para ele avançar na vida espiritual. Então, todas essas coisas, até mesmo o pecado, são permitidas, queridas ou permitidas por Deus, para resultar no bem daqueles que amam a Nosso Senhor. Mas esses três princípios, a estes três princípios deve-se acrescentar a formular um quarto. Porque quando nós ouvimos falar na palavra abandono, passa uma ideia de passividade. Abandono. Lá, jogado lá na sarjeta, abandonar. Então, eu me abandono. Tá, me jogo lá na sarjeta, mas Deus vai me cuidar. Pronto. Dá uma espécie de ideia assim de sono, conota uma ideia de sono, de inação, e alguns mestres espirituais, na história da igreja, se deixaram levar por um erro na espiritualidade chamado quietismo. Então é contra esse erro que o padre formula esse quarto princípio. Este abandono não nos dispensa, evidentemente, de fazer o que está em nosso poder para cumprir a vontade de Deus, significada pelos preceitos, pelos conselhos, pelos acontecimentos. Mas, quando nós cumprimos lealmente, quisemos cumprir lealmente, dia a dia a vontade de Deus, significada, nós podemos e nós devemos nos abandonar para o resto, à vontade divina de bom prazer, vontade de beneplácito, tão misteriosa, por mais misteriosa que ela seja. Nós cumprimos o nosso dever, mas acontece algo e não deu certo. Paciência. A vontade significada e a vontade de beneplácito. Alguém sente vocação para ser religioso, por exemplo. Ele consulta o superior, porque você sabe que o critério principal da vocação é a autoridade. O principal é esse. Não sejamos modernistas, que botam tudo na sua cabeça. Eu estou com esse sentimento de que eu vou ser um grande santo, um grande franciscano ou beneditino. Então, pronto, acabou. Ninguém vai se opor a isso. Eu vou ser isso. Não, meu amigo. A autoridade, a primeira coisa, é o superior que vai dizer. Em princípio, é ele que vai avaliar. Não são infalíveis, é claro. Mas é o superior, o diretor espiritual, etc. Esses aqui têm um papel principal. Então, alguém tem vontade, consulta o superior e o superior aprova. Eu acho que você tem condições de fazer uma experiência. E ele, generosamente,
providência de Deus, me submeto a isso e começo. Tem algumas dificuldades, mas continua, persevera, um ano, tá? Recebe o hábito, bem, continua. De repente uma doença, ninguém está ali, seja qual for, o impede. Então vai fazer o quê? Mas eu fiz tudo que Deus me... Eu avancei na virtude, o sacrifício que eu tinha a fazer, eu fiz, renunciei a tudo isso, aquilo. Meu amigo, calma, não seja insensato. Não se revolte. O que é isso? A vontade de beneplácito de Deus. Você fez o que estava no seu poder, mas isso entrou via misteriosa da providência, meu caro. Isso também está previsto por Deus. Então o que é que eu vou fazer? Faça a vontade de Deus, continue fazendo. O superior pode, sei lá, dizer, não, realmente começa, não vai dar. Então você vai passar um tempo em casa, isso, aquilo, que pode ser que seja uma outra vocação. Santo Antônio Maria Claret foi jesuíta. Passou um tempo nos jesuítas. E gostou muito. E os jesuítas gostaram também muito dele. Mas quando ele já estava não sei se era para fazer os votos, já tinha feito, estava bem satisfeito, teve uma doença. Ele tinha o respiratório dele era meio fraco, né? Naquele tempo havia mais esses problemas. E ele, pronto, ficou doente, aí o pessoal interpreta mais os jesuítas, né, já espertos, assim, muito conhecedores da vida espiritual, sinais da providência do sinal. Isso aí é um sinal de Deus. Você não é para ser jesuíta, não, meu cara. E aí ele deixou os jesuítas. E depois ele entendeu, não, realmente isso aí foi para me tirar dos jesuítas, porque os jesuítas me ensinaram isso. Foi muito importante passar pelos jesuítas. Santo Antônio Maria Claret conta nas suas memórias, porque é a autobiografia de Santo Antônio Maria Claret, um livro interessante que está em português. E está inclusive na internet, gratuitamente. É um livro, eu estou lendo esse livro, é interessante. Então, ele percebeu que, tá vendo? Depois, ele já como bispo, ele percebeu que aquilo tinha servido na formação da vida espiritual dele. Mas naquela época, quem sabe, um menos preparado, poderia, mas eu fiz tudo, estou aqui fazendo penitência, tudo, agora vem essa doença e... isso foi o demônio que botou isso. Pode ser até que o demônio tivesse influenciado alguma coisinha, mas Deus permitiu. Deus tem um controle. O demônio não está solto aí fazendo aquilo. Não. Ainda mais dentro dos ambientes da igreja, do catolicismo, da fé verdadeira, o demônio está amarrado. Ele está mais solto aí desse pessoal que se entrega a ele. Aí realmente ele faz um bocado de arte por aí. Faz cada arte, às vezes. Está mais solto. Mas aqui não. Mais de maneira mais clara ainda, Nosso Senhor tem o controle principal. Nosso Senhor tem a última palavra. Nosso Senhor tem tudo sob o controle. Então essa fé na providência divina nos leva justamente a esse abandono. Porque nesse momento aqui é preciso o abandono. Você faz tudo. Você deve fazer. Mas se chegar uma coisa que você não espera, paciência, você abandona. Providência divina. Você se esforçou. Você não ficou esperando a graça de Deus vir e, sei lá, vou me tornar um religioso, vou me santificar. Não. Você trabalhou. Mas uma doença, meu amigo, paciência. Não tem jeito de se queixar. O que é que o padre pode fazer? O que é que o diretor espiritual vai fazer? É uma doença, você vai procurar se tratar, tudo bem, vai procurar, mas paciência. Aí a pessoa na beira da vida religiosa, doença grave, câncer, vai morrer, meu cara. Paciência, você morre em espírito religioso. É um problema. Então, são essas vias impenetráveis, nessas vias impenetráveis onde o abandono se manifesta mais claramente. Mais claramente. Então, em vista desses ensinamentos, desses cursos, é muito interessante a gente fazer essa exploração desse tema belíssimo da providência divina. Nós voltamos um pouco, aterrissamos para ver o nosso quadro. Olhar em volta. Divisão, briga, perseguição, disse-me-disse, chantagem com sacramentos, estão dizendo por aí. Discussão daquele tipo, às vezes de baixo nível, às vezes. Tem pessoas tem uns que se dedicam a denegrir, pronto. Denegrir.
Que papel feio. E por aí vai. Ressentimentos, porque é claro, quem começou? Se for um, se for outro, mas começa. Nós também não estamos isentos, embora tendo razão a questão, não estamos isentos de tratar isso de uma maneira um tanto, perder a paciência e dizer logo algumas coisas para isso aí. Não estamos isentos. Somos também pecadores, talvez mais até do que isso, porque tem muita gente boa do outro lado também. Não vamos negar. Dizer que tem muita gente que está cego e mas praticando a virtude, isso aqui. Então, algumas lições que a gente podia tirar dessa situação na tradição. A primeira coisa, bom, é um sinal, a gente está, muita coisa a gente não sabe exatamente, eu vou fazer algumas hipóteses, né? Essa crise, a meu ver, indica, bom, não é 100%, né, de probabilidade, mas indica de uma maneira, realmente parece que a opinião que eu já tinha, que agora está reforçada, de que esta crise na igreja, em geral, ela se resolverá com um grande castigo, e que o castigo não é só a perda da fé, a infidelidade, tudo isso é um castigo enorme, perdição das almas, mas é um castigo mesmo, meu cara. É uma cacetada que nosso Senhor vai dar no mundo. Sofrimento, sangue derramado. Porque esse castigo aí, a pessoa está indo para o inferno, é claro, é muito triste, mas eles não estão sentindo muito não, por enquanto eles estão aí, perdendo sua alma aí, mas muito alegres aí, por aí, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, todo mundo gozando da vida, como se diz. Não. Vai haver um castigo. Quando eu não sei, ninguém me pergunta, eu não sei de nada disso. Mas a hipótese de uma quebra, de um castigo, de uma guerra, ela se torna mais forte agora. Por quê? Porque o crescimento da tradição, durante esses anos, deu a impressão, realmente, passou a impressão de que talvez, quem sabe, a tradição vai crescer. Uma vez me disseram isso, lá um retiro lá da fraternidade, porque eu quando estudei para ser padre lá na França, com os dominicanos, mas para receber as ordens, eu ia sempre para a Ecônia. Então eu tive algum contato, não estudei a Ecônia, mas tive algum contato com eles, e os retiros eu fazia em comum com eles. Conheci alguns seminaristas, um pouquinho, né? E eu me lembro de um que a gente fez lá em Montalegre, na Itália. O pregador foi o padre do Chalá, um dos pregadores. E aí ele falava isso, né, que esse crescimento da tradição, tal, isso, aquilo outro, e que sabe, é isso aí, né, e pode ser que isso acabe, né, crescendo e o outro lado descendo. Quer dizer, essa ideia de uma restauração doce, soft, sem quebra, sem... Pô, eu até gostaria que fosse assim, eu não vou desejar aqui castigos, mortes, evidentemente. Se a gente chegasse a convencê-lo, já pensou? É tão bom. Mas, cuidado, a realidade é a realidade. Né? E agora, em vista disso, o que é que a gente vê? Não fomos nós que os vencemos, eles que nos engoliram em grande parte. Fomos nós os fracos. Fracos. Não foram eles que foram convencidos. Eles não deram para trás 1 centímetro. Esse pessoal não é brincadeira não. Eles são tenazes no erro. Não adianta, eles não dão para trás. E o outro lado deu para trás. Começou, né? Aquilo ali. São sinais de mudança em Roma, isso, aquilo outro. E aí está o resultado. Está aí o resultado. A árvore da tradição está sendo balançada, as folhas estão caindo e já está quase seca, né? É verdade que há sinais também de positivos, porém, eu acho que esse golpe, né, esse golpe de cacetete forte na cabeça do organismo da tradição, ele favorece justamente essa teoria, essa hipótese, né, que não é uma certeza, mas é uma hipótese bastante provável, de que os problemas do mundo e da igreja, que o reinado do Imaculado Coração virá realmente depois de um castigo mesmo. Castigo mesmo no sentido bíblico entendido, e até quem afirme que o milagre do sol foi uma antecipação desse castigo. Há quem diga que o castigo virá
mais ou menos como veio aquele sol, aquele que se transformou num disco brilhante, e que bailou no céu, deixou todo mundo lá fascinado, mas de uma hora para outra ele desceu com tudo. E o pessoal começou a se ajoelhar e confessar seus pecados. 70 mil pessoas. Um milagre como nos tempos do Antigo Testamento, que hoje os racionalistas procuram dar um jeito isso aqui. Não, esse negócio de passar o Mar Vermelho a vir, não. É porque lá na região tem períodos em que o mar baixa. Aí dá para você passar. Só que a Bíblia diz que você passou a pé enxuto, meu caro. Não foi a pé enlameado. Então, agora, com esse de fato não tem jeito. Porque fogo vai sair no jornal. Jornal de maçom disse. O século é um jornal de maçons. Tem uma descrição interessante de um professor universitário, desses agnósticos, sei lá. Ele descreve, não, o que eu ouvi foi o seguinte, tudo que os 70 mil fiéis viram, ele vive, ele conta. Bom, o que eu não sei, mas que eu vi, isso eu vi. O camarada era duro, viu? Mas, pelo menos ele descreveu, ele foi honesto. Milagre desse tipo. Então, a Quiompine, que foi uma antecipação do castigo. Castigo que vai descer com fogo do céu. Só que aí eu não sei como é que vai ser o negócio, porque, por outro lado, o padre Kramer, especialista em Fátima, diz que aquela famosa declaração de João Paulo II, que era pontífice naquele ano, né? Então ele declarou aquilo, que a respeito do terceiro segredo, né, que continentes ou países, regiões inteiras seriam submersas pela água. Um dilúvio parcial, né? O que quer dizer isso? Então, é água, é fogo? Dizem, aí eu estou no campo das hipóteses, ninguém vai achar que eu estou aqui, que vai ser assim, que vai ser. Não sou eu que vou dizer isso, eu não sei nem quantos anos, tem gente que diz que é 60 anos para o fim do mundo, não sei de nada, isso aí eu não conto muito não, faço hipóteses de acordo com o que a gente estiver observando. Então, dizem que se você pegar uma quantidade de mísseis nucleares e concentrar no Polo Norte, o calor que se produzirá daquilo ali provocará uma grande inundação, que descerá no hemisfério norte. Na Europa Ocidental, por ali, Canadá, atingirá os Estados Unidos, acho que não, mas pelo menos a Europa Ocidental, que é lá o centro da... Bom, já é menos, mas sempre a briga acaba ali, aquele pessoal briga aqui na brincadeira. Então, sempre está ali. Então, uma grande inundação para quebrar a força do Ocidente. Poderia ser algo assim? Sim. As armas a gente nem imagina. Eu acho que a guerra ainda não explodiu, porque justamente o outro lado, ele sabe que o lado onde o judeu domina mais, que é o mundo ocidental, tem armas superiores. Em princípio. Há pouco tempo atrás, Henry Kissinger está vivo até hoje, aquele homem. Ele tem mais de 90. É um judeu alemão, que se tornou mundialista aí, está em todos os lugares. Dizem até que foi assessor de Bento XVI. E ele disse aí, uma ocasião, fique sabendo aí, se tiver uma guerra aí, eles sabem que nós temos as armas melhores. Por quê? Porque esse pessoal é idiota. Como é que você, no tempo que eu era menino, ou rapazinho, a China, o pessoal brincava. A China, o pessoal está tomando Coca-Cola. Era isso que eles falavam da China. A modernização da China, tomando Coca-Cola. Hoje a China é a segunda potência do planeta Terra. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Imagine, o Brasil tem 200 milhões. Mais ou menos o tamanho da China, 200 milhões. A China tem, o resto dela é 300. É a população dos Estados Unidos. Praticamente. Quer dizer, um país com a potência daquela, mais a Rússia, se fortificando, restaurando seus exércitos. Então, como é que eles cresceram dessa maneira, sobretudo a China? Com o apoio do Ocidente. O próprio Henry Kissinger foi, em 72, lá em Pequim, se encontrou com aquele tipo, o Mao Tse-tung, dos maiores assassinos da história. Bom, acho que não ganha para Stalin não, mas foi um sujeito. Em pleno comunismo, para modernizar a China. E aí a China começou a crescer. Hoje, 60% das siderúrgicas estão na China. Vocês imaginem o aço? Como é que você vai fazer arma sem aço?
60% na mão da China. Brincadeira isso. Está o Brasil se matando aí para comprar uns navios enormes. Um deles compraram e rachou, né? Os navios enormes para encher de minério de ferro, para ver se consegue competir com a Austrália, porque é mais longe, né? Para mandar o ferro brasileiro. O Brasil tem muito ferro, mas está longe da China, que é consome tudo. Tá? 60% das siderúrgicas estão na mão da China. E era plano de Mao Tse-tung isso aí. Está sendo realizado agora, já está no auge agora. Só vai aumentar. Então, tudo, eles estão crescendo, crescendo, crescendo. Então, é evidente que o pessoal do Ocidente vai ver, bom, esse pessoal está crescendo. Autônomos como eles são, estão fazendo arma, daqui a pouco eles vão ficar mais fortes que a gente. Então, certamente, eles guardaram segredos de armas mais fortes. Claro. Eles não dizem, mas é evidente. É isso que mantém esse jogo de marchas aí. Né? Mas uma hora isso vai explodir. Deus sabe como, não sei quando, mas a coisa certamente caminhará por isso. Primeiro sinal da providência, a primeira lição que a gente tira é essa, certamente. Por quê? Porque a restauração soft não deu certo. Tem que começar tudo de novo agora. Não é verdade? Então, e a segunda lição, essa é boa, essa é esperançosa, enxergar o sinal da providência, é que nosso Senhor não nos abandona. Nós devemos nos abandonar, mas Ele não nos abandona nunca, porque Ele nos deixou um bispo. Temos um bispo, graças a Deus. Nós não ficamos sem nada, seria muito mais difícil. Aí a gente tinha que exercitar o abandono da providência, viu? Daquele jeito. Teria que ser realmente heróico. Mas é difícil, somos poucos, por enquanto, pode ser que aumente, mas certamente vai ser uma minoria, porque a sedação já invadiu o corpo todo e dificilmente haverá um levante de grandes proporções, uma reação de grandes proporções. Mas está havendo uma reação e, sobretudo, nós temos um bispo, porque justamente, me parece que isso não é muito assinalado por aí, né? Quer dizer, o ponto principal é o bispo, um dos pontos principais, nevrálgicos da questão. Quando Dom Lefebvre discutia com o cardeal Ratzinger, com a Santa Sé, ficava aquilo, né? Bispo, não ter bispo, um bispo. Ele queria bispo, é claro, estava velho. Um bispo, não sei o quê. Aí tá, a gente dá um bispo, aí discute isso aqui, que bispo. No final, Dom Lefebvre chegou a assinar, pensou assinar, e houve um momento que ele perguntou às autoridades de Roma, quando vai ser a sagração? Aí ela, não, deixa para depois. Vocês estão querendo me enrolar. Vocês estão querendo me enrolar. E pronto, rompeu tudo. Questão do bispo. E aí ele disse que ia sagrar 4 bispos. Pronto, aí eles ficaram doidos. Espernearam, perderam a razão. Não aguentaram, porque agora ele fez ele acertou na certa, foi um golpe jugular, né? Na caroça. Não gostaram mesmo, ficaram com raiva. Porque sempre isso, o episcopado. E agora nós estamos justamente numa operação de envolvimento. Envolvimento muito esperto, genialmente conduzido. Não posso negar isso. Aquela operação que se faz, constante, que se faz na guerra moderna, né? Que é os blindados vão arrodeando de tal maneira até cercar completamente o corpo de exército que está contra ele. Era assim que os alemães faziam isso muito. Eles eram especialistas nisso, nessa tática da guerra rápida. Fazia assim, cercava. Então eles estavam fortificados ali, mas cercados, aí pronto. Então, qual é a forma de sair? Eles tinham que prever um lugar que estivesse menos fortificado, juntar as tropas, e paciência, tem que ter coragem, meu amigo. Você tem que entrar ali. Dizem até que depois, na guerra da Rússia, quando os alemães já estavam perdendo, e os russos já tinham aprendido as técnicas dos alemães, os russos fizeram uma parecida, cercaram. E os alemães cercados, eles conseguiram romper o cerco com quase a baionetas, porque tinha que evitar a zoada, tudo, eles juntaram, quebraram o cerco e saíram. Foi um ato heróico lá, que foram condecorados, tudo, porque conseguiram fazer uma dessas. Então a tática é essa, é romper. Como é que você rompe um cerco desse? Você só rompe, tem que ter coragem, tem que renunciar inclusive aos seus cargos, né? Às vezes custa. Ninguém se gloria. A gente está aqui fácil. A nossa situação é bem mais fácil. Não é para justificá-los, não.
os que estão lá. Mas é para que a gente não tenha soberba. Porque alguém pode pensar assim, não, esse pessoal, ninguém percebe isso. Ninguém percebe que eles estão sendo enganados. Eu percebi isso aí. Tá vendo? Há muito tempo que eu já tinha percebido. Já não confiava nesse Dom Federal. E mais ainda, eu tive sangue quente, enfrentei. Quando eu vi que ele estava errado, até logo. Fácil, né? Você está aqui no Rio de Janeiro, no mosteiro aqui e tal. Nós ainda mais ainda. Na Bahia, a gente viu que o Dom Fernando está andando direito, comprovou a coisa, até logo, o padre fez a profissão, ponto final. Daí, nada. O que é que o Dom Fernando vai fazer com a gente? Nada. Para a gente é fácil. Mas para quem está lá na Europa, eu vivi lá, é muito mais difícil. Quem tem o seu, por exemplo, um colégio com 100 alunos, alunos de todos os priorados daqui, da fraternidade daqui. Se a coisa romper, meu amigo, quebra tudo. Quebra e... ele vai ter que tomar decisões, mas vai ser mais difícil para ele. Não estou justificando, volto a dizer. Estou apenas dizendo que para eles é mais difícil, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Né? Então, para sair, justamente a arma principal, entre aspas, é o bispo. Porque nós temos um bispo, então, meu Deus, podemos ter padres, podemos ter, sobretudo, quem sabe um dia, um bispo, que não demore muito, peça ao nosso Senhor. Né? Seja mais rápido possível, pelo menos um bispo, pelo menos. Porque, né, Dom Richard Luiz já tem 72 anos, a atividade tende a diminuir, naturalmente, a idade. Então, mais um bispo seria muito interessante, muito bom, muito útil, para continuar a igreja. Porque nós não somos só nós a igreja, é verdade. Porém, nós somos o coração da igreja na medida que a gente guarda a verdadeira fé, o verdadeiro catolicismo. E justamente para continuar essa obra, é essencial a presença de um bispo. Se não houver bispo, mesmo que haja dinheiro muito, muitas vocações, pensou as duas coisas juntas? Recurso muito, vocações muito. Pronto, aí eu vou fazer seminários, vou fazer um noviciado enorme, aí, dar cursos de não sei quantas línguas, isso, aquilo, de não sei quantas matérias. Estou aqui já, mas 20 monges beneditinos preparando para o sacerdócio. Já pensou? Mas não tem bispo. Tá bom. Ou você cede ao modernismo, ou pelo menos ao felaísmo, entre aspas, ou você não tem padre, porque não adianta. Ninguém vai fazer uma maluquice e começar, né? Estado de necessidade. O estado de necessidade vale para o poder de jurisdição, mas não para o poder de ordem, né? Claro. Aí não tem jeito mesmo. Então, nosso Senhor permitiu que um deles à primeira vista nem esperava, porque parecia que outros iam reagir, talvez mais rápido, isso, aquilo, mas esse reagiu. E nosso Senhor fez assim, sair do cerco. A oportunidade que nós temos de sair do cerco e, quem sabe, de atrair mais pessoas também, mais padres, etc. É uma pena, porque antes ele já tinha feito uma campanha tão grande de denigrição do bispo, né, que é difícil. Então, o bispo, quem é o bispo? Aquele que negou o holocausto? Que pecado. Negou o tal do holocausto. Bom, então, e além de certas singularidades, como ele diz, aparição, isso, aquilo, bom. Vamos ao principal. Ele é um bispo católico e ele enxerga a situação. Está enxergando a situação e está sendo consequente. Porque agora a situação está mais ou menos assim. Né? Um deles, né, que traiu, outro deles que mudou, outro deles que paralisou. Só um é consequente. Guarda a fé e é consequente com essa fé na prática. Há muitas pessoas que são assim, ele tem a fé, enxerga tudo, mas na hora de agir, eu não sei, tem alguma coisa que paralisa quem não vai, qualquer coisa, qualquer escrúpulo, isso, aquilo, qualquer sentimento, não sei. Bom, o fato é que pensamos ao nosso show para aproveitar justamente essa situação e na próxima manhã, as duas últimas conferências, nós daremos justamente a
continuação disso, né, nós veremos uma chave para o recomeço, que é o espírito de fé. Esse espírito de fé que é tão necessário sempre, mas sobretudo nas situações de início, de dificuldade, quando justamente é preciso ter fé naquilo que a gente está fazendo, até naturalmente, né? Ter fé naquilo que a gente está fazendo. Qualquer coisa que a gente começa é um incerto. Então precisa ter fé, bote fé nisso, vai dar certo. Né? Diz assim, quanto mais agora, e a fé sobrenatural. Né?